10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem aí, 2 de novembro, feriado nacional. Vamos comemorar o Dia da Vida, o dia mais esperado de todo o ano. Que tem comunhão com Deus, vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, ouve o que ninguém ouve. Ele pinta os pés pela fé. A Grande Palavra Apostólica 2024, 2 de novembro, feriado nacional, às 14h. Vamos consagrar novos bispos, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros e teremos a grande Santa Ceia do Senhor. Mais informações ligue 011-2692-3860 ou pelo site www.iaptd.com.br. Na sede nacional do Brás, Avenida Celso Garcia 380. Imperdível. Ele era um homem bom, cheio do Espírito e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentadas ao Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus também? Verso 25, vamos lá. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso. Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar a Saulo. Só mais uma coisa. Capítulo 9, verso 10. De Atos dos Apóstolos. Por favor. Vamos ler aqui. Vai comigo. Havia um discípulo chamado, e o Senhor o chamou em uma. Depois a Bíblia e a história da igreja vai dizer que esse homem vai ser ungido a bispo. E Deus vai ungir bispo aqui hoje. Diante de prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olhe para mim, por favor. Eu quero me atentar a uma fala que o Senhor me dera para esse tempo. Levante a mão e receba a primeira. Chamada o tempo de Deus. Nós sabemos e conhecemos a história do chamado. Levante a mão que você precisa entender isso para me partir. A Bíblia diz assim, ó, fala comigo. Muitos são chamados e poucos são o quê? A Bíblia vai dizer, Paulo declara e reconhece que Deus, põe para mim, Vitinho, o escolheu desde do ventre da sua. Ele escolheu, e Paulo declara isso. Mas veja, quando porém me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Aprove. Não, você não entendeu. Quando você não tinha braço, quando você não tinha perna, quando você era do tamanho de um polegar, Deus, deixa o texto. Põe aqui, Guidinho, por favor. Por favor. Todavia Deus me
Ele separa. Desde o ventre da minha mãe. E Ele chamou pela sua. Veja, há duas coisas aqui. A pastora Meire é professora de português, a pastora Fernanda é professora. Não é que Deus faz separação, mas Ele faz distinção. Alguém não entende? É Deus que diz: esse eu quero, esse eu quero, esse é feio, mas eu quero. Não é que Deus diz: esse não presta. É que Ele falou. Por quê? Deixa o texto. É a graça. Ele separou. Lá no ventre Ele falou: é meu. Levante a mão que vai descer a primeira. Tem gente aqui que está sentindo em cima, né, filha? É porque tem gente aqui que a tua mãe tentou te abortar, o teu pai te rejeitou, você caiu da escada quando criança, você teve problema de saúde como eu, quase morri quando criança. Minha cabeça, minha mãe tem fotos minhas, a minha cabeça, meu pescoço, Bispo Vitor, não firmava. Minha cabeça, meu pescoço ficava assim. Eu tenho várias fotos do colo da minha mãe e do meu pai assim. Eu tive problemas, eu quase morri quando criança. Várias investidas, mas Deus diz: eu escolhi ele, eu escolhi ele. O diabo tem gente aqui que sabe que Deus está falando com você, que você ainda era pequeno, que você nasceu envolvido no cordão umbilical, mas Deus disse: eu separei, não adianta. Eu separei, não adianta, diabo. Não entendeu ainda? Lembra de Moisés, lembra de Jesus, lembra de Davi. Você já foi separado por Deus lá no ventre. Por isso que você tentou ir para o mundo, você tentou fazer coisa errada, mas volta o texto. Tem coisa que você fala aqui, ó, separa. E a minha mulher tem isso. A minha mulher, eu falo assim. E quem trabalha comigo, às vezes eu fico com uma revolta, que eu falo: pega isso e deixa aqui. E as pessoas falam assim, ó: pra quê? Separa, deixa aqui. Na hora certa eu vou usar. Está chegando a hora. Você não entendeu nada. Levante a mão quem é mulher. Mulher, tem hora que você vai e você vai sair. Vocês são pior que eu. Você já nem tomou banho, você nem arrumou o cabelo, mas você já separou. Já separou a roupa, já separou o calçado, você já está pronta. Você só não entrou dentro da roupa. Agora deu para entender, só faltei desenhar o álcool copo. Você separa tudo. Alguém disse: para que essas roupas aqui? Levante a mão. Está separado. Daqui a pouco eu vou pôr. Eu estou dizendo que Deus já te separou lá dentro. Volta o texto, Vitinho. Paulo vai dizer: Deus me separou. Eu quis ir para o judaísmo, eu persegui os cristãos, mas Ele não me chamou pela lei, Ele me chamou pela graça. Veja, primeiro Ele separa e depois Ele fala: vamos. Não entendeu? Só o Vitor. A roupa está separada. Faz de conta que você tem 10 carros. Se não entender agora, eu vou pegar uma louça e vou desenhar. Vamos supor que você tenha 10 carros. Diga amém. Aí você fala para o seu motorista assim, ó: separa esse. Separa esse. Esse, doutor, põe aqui. Para quê? A hora que eu for sair, vamos. Podia ter falado de bolsa, de sapato, mas para você entender, porque você não entender isso aqui. Mas doutor, o senhor tem 10 carros. Eu separei esse. E vai sair agora, deixa ele aí. Porque na hora certa, eu vou chamar. Ele te separa. Agora eu vou começar a entrar na palavra. Levante a mão. E quando ele fala: tá do jeito que eu quero, aí ele fala: vai. Vai. O vai é o chamado que acendeu aí, que está queimando, que está ardendo. É o tempo. Vou te usar, vou te prosperar, vou te enriquecer. Esse é o tempo. Quem entendeu? Então, todo mundo sabe que há uma batalha no capítulo 8 de Atos, onde Deus marca até o capítulo 11.
Sabemos que essas ações são simultâneas. Depois da morte de Estevão, levante a mão para o céu e diga: Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele morreu e o mentor, vem comigo, Vitinho. O mentor da morte de Estevão foi Paulo. O apóstolo Paulo. Por isso que você não pode dizer: meu marido é um perturbado, meu filho é um endemoniado. Porque a Bíblia vai dizer, bispo Hélito, que as pessoas jogavam as pedras, mataram Estevão na pedrada e depois lançavam as suas capas aos pés de Paulo. Paulo fora o mandatário. A Bíblia diz isso. Ele perseguia a igreja. E depois da morte da igreja, ou melhor, de Estevão, a perseguição aumentou. Mas Jesus já havia falado, e vou falar algo profético: a perseguição vai aumentar, mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então começa uma série de perseguição contra a igreja e os crentes. E levante a mão na terceira, vou até a 10ª. Fala bem alto. Os discípulos, os anônimos, eles começam a sair. A maioria dos apóstolos, mas não sair da obra. O pastor Benihim falou uma coisa, e eu falei isso para o bispo e para alguns pastores, alguns bispos. Quem me viu falar sobre Jacó, algumas lutas, algumas perseguições, como Esaú te perseguia Jacó. Não entendeu? Como Saul te perseguia Davi. Vou ajoelhar para você entender. Como seus irmãos te perseguiam José. Deus cria situações para tirar você da zona de conforto. E todas as vezes que Deus for criar algo grande na sua vida, Deus vai chacoalhar você, para você se mover. Algumas coisas estão acontecendo e você diz: não estou entendendo. Agora entendeu? Deus queria que a igreja expandisse, e os apóstolos queriam ficar só em Jerusalém, só em Jerusalém, só em Jerusalém. Começou a entender agora: só em Jerusalém, só em Jerusalém, só em Jerusalém. Aí Deus disse: vocês não querem, não, vou mandar a perseguição. Agora começou a entender. Então, agora houve uma investida do inferno para parar a igreja. E os apóstolos ficaram em Jerusalém. Levante a mão na terceira ainda. Mas os discípulos, fale alto, discípulos. Mais alto. Eles saíram agora. Os apóstolos queriam ficar só para os judeus, na sua maioria. Mas os discípulos falaram: a perseguição está grande. E começaram a se espalhar. E um grupo deles foram para um lugar chamado Samaria, pregar para os samaritanos. E ali eles pregaram a palavra do Senhor. Um outro grupo viajou para a Galácia do Sul e começou a pregar lá na cidade de Antioquia. Foi ali, diz a Bíblia, levante a mão na 4ª. Foi ali, bispo, pastores, que pela primeira vez, bispo, pastores, apóstolos, que os cristãos foram chamados, ou melhor, os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez na história de cristãos. Uma pessoa, a bispo entendeu. Não foi em Jerusalém, foi fora das fronteiras. Todas as vezes que Deus quiser ativar algo na sua vida, é por isso que vai acontecer. Escreve: algo grande em Israel. Deus chacoalha. Vou falar e só espiritual vai entender. Quando Deus quer fazer algo grande, diga: algo grande. Só dê glória se você entender. Deus permite o Esaú perseguir o Jacó, e o Jacó sai dali. Alguém diz: eles estão perdendo, eles estão quebrando, eles estão... Não, Deus está tirando ele do comodismo, para Deus marcar eles numa nova identidade, de Jacó para Israel. Sua vida nesses últimos dias, a minha vida, tem sido sacudida. Mas não foi dentro de Jerusalém. Na 4ª, diga: não foi
dentro de Jerusalém. Foi lá na Galácia do Sul, na Antioquia, aonde pela primeira vez os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Eles eram chamados de seguidores do caminho. Mas fora das paredes de Jerusalém, a obra começou a crescer. Levante a mão aqui no púlpito. E aí também. Escreva: barreiras vão cair. O seu ministério vai avançar. A obra vai avançar. A sua empresa vai avançar. Os seus filhos, sua família. Alguns vão ter que viajar, alguns vão ter que fazer. Há um tempo separado por Deus, e esse é o tempo. It's the time, esse é o tempo. Posso ouvir um amém? E uma igreja começou a ser formada ali na cidade de Antioquia. A obra de Deus cresceu, 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 cresceu. Diga assim: como? Levante a mão. Porque eles foram perseguidos. A bênção não se limita a um lugar, mas aonde você chegar, ela vai chegar com você. E quando eles foram, como está escrito em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem anuncie? E Deus permitiu aquela situação para que a palavra se cumprisse: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Não entendeu? Só o rapaz do fundo. Eu vou voltar para ninguém esquecer. Eles só queriam ficar ali, só em Jerusalém. O pessoal só quer ficar aqui em São Paulo. Só quer ficar de boa. Mas Deus diz: eu vou te levar a lugares. Eu vou levar você a um nível maior. Eu estou chacoalhando a tua vida para tirar você do comodismo. E lá em Antioquia, a obra começou a crescer. A obra começou a crescer. Lá na Galácia do Sul. E chegaram na Antioquia, uma das maiores igrejas do Novo Testamento. A mão de Deus estava estendida sobre Antioquia. A coisa, se você não der glória a Deus, aí eu vou pular embaixo. Só que a Bíblia, apóstolo, irmãos, alguém está aí, diga amém. Não dá o nome dessas pessoas, pastora Thaís. Não dá o nome, Jair. Não dá o nome do Edson. Samuel entendeu. Era os anônimos. Não eram os apóstolos, eram os anônimos. Eu vou profetizar, levante a mão. Porque talvez você não pregue aqui, mas você prega na rua, você prega na favela, você prega na cadeia. Bendito seja Deus. Eu vou falar. E tem um monte de gente que quer parar os anônimos, que quer chamar de louco, de doido. Você não faz e quer atrapalhar ele de fazer. Deus levantou um anônimo ali, ó. Deus levantou outro anônimo ali, ó. A obra fora feita pelos anônimos. Os anônimos. E aí tiveram que viajar. Rapaz, tá demais. Tá demais. A igreja está crescendo. Na quinta ainda, levante a mão. Sem celular, televisão, rádio, Facebook. A notícia sai lá da Galácia do Sul. Pegou do oeste, de Antioquia. E a notícia vai chegar lá em Jerusalém. Sabe aquela perseguição? Sabe aquela luta que tirou a gente do casulo? É uma mensagem forte, talvez você não entenda nada. Sabe a luta que você passou, que te obrigou a sair de lá? Que te obrigou, te sacudiu?
Os apóstolos ficaram. Porque, não sei se eu falo. Às vezes é uma briga por isso aqui, ó. É um que tenta. Aí, ao invés de ficar brigando aqui, foi assim, minha mãe está aí, minha mãe sabe. Ao invés de ficar brigando, não precisa você brigar. Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você está. Vai à rua chamada direita, vai na casa de Judas, ele está orando. Ei, Deus vai levantar os anônimos. A notícia chegou lá em Jerusalém. Posso ouvir um amém? A notícia chegou aonde? Que era a sede da igreja. Ô irmão, por favor, muda o fundo um minuto aí. Levante a mão. Senhor, eu quero te bendizer pelos anônimos. Eu sempre falo para o Reginaldo, para o Duelis. Tem umas pessoas que ficam aqui na frente da igreja. E há muita gente pela televisão, pelas redes sociais, pela mídia. Aqui para mim, vem cá. E volta e meia, quando eu passo ali, às vezes até choro. O cara fica com a placa assim, ó. Igreja Apostólica Plenitude Trono de Deus. Eu nem sei o nome dele. E quanta gente às vezes está perdida, e graças a Deus, ele acha a igreja. Tem gente aqui, vem cá, campeão. Você, por favor, vem cá você. Que eu nem sei teu nome. Mas aí você está chegando, aí alguém vai na porta, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E você nem aparece. Não vou falar. Bendito seja Deus por aqueles que ainda têm coragem de pegar na praça. Eu vejo meu filho na fé, o Lucas, pregando naquelas ruas de Osasco. Ei, Deus ainda usa apóstolos anônimos que vão para o meio do mato, que vão pregar no hospital, que vão pregar nas praças, Israel, que vão pregar na cadeia. Bendito seja Deus pelos anônimos. Quando não era nada, ninguém queria. Mas agora cresceu. Vou falar mais alto. Quando não era nada, ninguém queria. Mas agora cresceu. Está aí ou não? Você está aí ou não? Aí a Bíblia diz que os apóstolos se reuniram para ver aquela obra. E falou, temos que enviar alguém para lá. Para ver essa obra. Temos que ver. E a Bíblia vai dizer que escolheram um homem. Eu não sei se eu falo. Esse homem é chamado de Barnabé. A igreja se reuniu e falou: deixa eu beber água, senão a pressão vai subir, peraí. Porque não foi no palitinho. Não foi dando presente para o pastor, para a pastora, caixa de bombom. Não, Barnabé foi chamado porque ele tinha credenciais. Ei, levante a mão. Ei, Barnabé tinha uma história na igreja. Barnabé tinha... O que tem de homem de Deus se vendendo. Vem aqui que eu vou falar. Aqui em mim. Eu tenho um amigo meu, um conhecido, que tem uma igreja em Minas Gerais. E não vou falar o nome dele, que tem várias pessoas que eu conheço. Mas eu vou falar que é em Minas. E tem um jogador do Grêmio que, se você volta o rolo da rede social desse camarada, eu creio em milagre. Quem crê em milagre? Há 2 meses atrás, esse jogador do Grêmio tem postagem dele, e o bicho é tão burro que nem apagar, apagou. Tomando cerveja. Mas agora, ele já está de obreiro na igreja. Não, tudo bem. Aí eu fico pensando, levante a mão. Será que é porque ele é homem de Deus mesmo? Ou por causa do dízimo? Levante a mão que eu vou falar assim. E os anônimos que estão aí há tanto tempo esperando? Me usa, Jesus, me envia. Por
Porque levantou o outro que jogava 2 meses, estava tomando cerveja. Mas Deus vai levantar os anônimos. Barnabé foi chamado porque ele tinha credenciais. A Bíblia vai falar que ele tinha 5 vertentes. O capítulo 4, Barnabé era dizimista. Ele era ofertante. Dízimo não compra. Capítulo 4 de Atos. Barnabé, ele era dizimista. Vou ser rápido. Fiel. Ofertante. Grato. Ofertante. Dizimista. Ele era grato. Levante a mão para o céu. Ele era um homem de fé. Essa aqui vai ficar dolorida. Vem. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, da cidade de Chifre, levita, continua. Como tivesse comprado no campo, depositou aos pés dos apóstolos. Vai lá. Veja, dizimava. Você que não acredita no dízimo do Novo Testamento, ele dizimava, ofertava aos pés dos apóstolos. Continua. Ok, volta mais para trás, volta antes. Quando fala que ele era um homem de bem. 3 atrás. Fala alto. Homem de bem. Mais alto. A última vez. Homem. Tem tanta gente hoje que fala de Jesus, mas não consegue. Eu não sei se eu falo. Eu já vi isso com os meus olhos, irmão. O cara vai na casa do outro, o senhor sabe disso. A gente vai na casa, aí leva uma pessoa com a gente na casa da... Eu vou visitar o bispo Luiz Fernando. Ah, eu posso levar uma pessoa comigo, uns 2, 3. Chega lá, o cara na cara de pau começa a olhar para a esposa do outro. O cara não sei se eu falo. O cabo é descarado, eu fico olhando para o seio da mulher. Não, eu vou falar, não sei se eu falo. Não aguenta ver um dinheirozinho solto. Opa. Barnabé era um homem de bem. Levante a mão. Você pode estar de Gucci, de Louis Vuitton, de Dolce & Gabbana. Você pode estar vestido aí de Giorgio Armani. Mas se você não tem caráter, você não vale nada. Você pode estar com essas calças agarradinhas de João Dória, mas não vale nada. Barnabé era um homem de bem. Ele não comprou o ministério. Tem muita gente se vendendo. Não sei se eu falo. Eu comprei uma arca da Aliança Nova. Encomendei na Conde de Sarzeda. Aí eu vi um anel. E eu gosto muito de usar lapela. E eu vi um anel bonito. Tinha 2 letras, alfa e ômega. Eu falei, quanto é? Tanto. Aí eu vi um anel escrito assim, teólogo. Eu falei, eu sou teólogo. Aí tenho 2 formações teológicas, uma batista e outra católica. Aí eu olhei e falei, quanto é o anel? Aí a moça falou, você quer só o anel ou quer o diploma junto? Eu vou até denunciar na Conde de Sarzeda. Irmão, aí eu falei, qual é a diferença? Como assim o diploma? É porque a maioria de quem compra o anel, compra o diploma. Eu falei, mas não tem aula, não tem estudo, não tem nada. Não, é só para ajudar os irmãos. Porque com o diploma as portas abrem mais fácil. Eu falei na cara dela, o diploma não prega. Aí eu ia comprar o anel, não vou comprar mais. Porque o anel não prega. Você pode ter o papel, você pode ter o diploma, mas se não tiver unção não adianta. Me ajuda, hein, Jesus, que a pressão está subindo. Meu Jesus. Meu Jesus. Capítulo 11, verso 24, vamos lá.
Ele era um homem de bem. 11:24. Vamos lá, bora. 11:24. Porque olha as virtudes de Barnabé. Ele não jogava no Grêmio. Ele não parava de carrão. Levante a mão para o céu. Nada contra você que tem um carro bom, abençoado, próspero. Que Deus te enriqueça. Mas isso não é mérito para te ungir pastor. Isso não é mérito para tirar você daí hoje, que não tem preparo nenhum, que não sabe nem abrir a Bíblia, que não entende nada de Bíblia. Já vou botar de obreiro, que é para não perder o dízimo dele. Levante a mão para o céu. Estou na quinta. Diga: a igreja mandou Barnabé. Ele era dizimista. Eu não sei se eu falo. Tem pastor que nem dízimo dá. Vou falar. Tem obreiro que não dá dízimo. E se você falar de novo, eu aponto o nome e falo que eu sei falar pelo nome. Pelo menos do Braz eu sei. Mas a vida fica amarrada porque você quer. Ei, o motivo do chamado era porque ele era um homem bom. Ou no original, um homem de bem. Um homem que, eu não sei se eu falo. Tem a tradução aqui, vê se está de bem. Porque eu não sei se eu falo. Levante a mão só quem é homem. Porque tem gente que, eu não sei se eu falo, que a mulher não pode falar para ele assim: tudo bem, irmão, a paz. Quer dar para mim, ó. Desculpa, mas hoje eu estou sanguíneo. Não pode falar. Agora a mulher também. A mulher também. Eu vou falar, levanta a mão, a mulher. Barnabé, bota a Bíblia. Barnabé era um homem de... Fala aqui, por favor. Bem. Aí a mulher vai para a igreja. Vem cá, mozinho. Vem descalça mesmo. Vem cá, pastor do Elsa. Risandra. Aí tá você e a sua esposa. Aí passa uma crente que nem essa mulher. E ela é mulher de Deus. Aí fala: peraí. Olha para mim e fala assim: paz do Senhor, Deus te abençoe, homem de Deus. Fala comigo. Paz do Senhor, Deus abençoe, homem de Deus. Tudo bem? Que essa vagabunda? Olha para as pernas. Toda mulher que você vê até na igreja, o cara está lá adorando, louvando. Ei, você está olhando para a mulher? Pare de ver as pessoas com maldade. Todo mundo é você, não presta, é ladrão, é vagabundo. Vai lavar essa boca com sabão e criolina. Vai ser uma pessoa de bem. Eu vou falar. Ninguém presta para você. Me diga, quem é que presta para você? Você fala mal de todo mundo. Você deveria morar numa redoma. Você devia morar no Vaticano, junto com aquelas entidades. Tu é beatificada. Barnabé. Não, alguém tem que falar. Levante a mão só os homens. Porque tem um homem que está aí no meio. Ele falou comigo: eu estou saindo da igreja. Eu disse: por quê? Porque eu quero Jesus. Mas a minha mulher tem um ciúme doentio, possessivo. Eu estou evitando até de usar desodorante. Sabe por quê? Toda mulher que me cumprimenta, ela fala: você está pegando? Toda mulher que se aproxima, ela: olha, quem é? Você conhece? Você tem o telefone dela? Já pegou o telefone dela, né? Já pegou, já. Eu não. Barnabé era um homem de... Passa a ver as coisas com bons olhos. Ele tinha os... Vamos lá, volta lá. Mais uma, pode? Levante a mão todos. Barnabé viu o dinheiro dos outros. Espera aí, abaixa a mão. Jesus, ajuda eu. Esses tempos atrás, abaixa a mão. Eu estava em Israel. E alguns já foram para Israel comigo. E você sabe, quando você vai entrar no Muro da Lamentação, tem tipo de um ferro, uma lata, e um negócio tipo igual do aeroporto. É raio-x. E aí eu não ia descer aquela sacola tudinho. Aí eu pedi para um rapaz, eu até postei isso. Eu pedi para um rapaz guardar as sacolas. Tinha talite, boné. Falei: chega lá, tem que mostrar tudo, eu vou descer sem nada. Quando eu voltei, o cara foi me devolver as sacolas. E no meio das sacolas ele me deu um saco. Tudo igual. Só que eu dei 4, ele me deu 5. E nós subindo. A bispa olhou e falou: meu Deus, tem dinheiro aí dentro?
Quando ela abriu, tinha um monte de dinheiro. Eu fui, ela já pegou da minha mão, saiu correndo, falou: vamos lá devolver. E eu já estava lá em cima. Aí a bispa fez um comentário, não foi no culto? E eu estava assistindo o seu culto aquele dia. Aí a mulher falou: se fosse eu, dizia, é bênção de Deus. Não é bênção, você sabe de quem é. Uma coisa é você, pô, não sei quem é, abri aqui, não tinha o nome. Aqui, foi esse dia. Eu fui lá, até filmei, eu devolvi dinheiro para o cara. Tinha $15 mil. Fala comigo, Barnabé era um homem de... Tem gente que fala assim: ô Jesus, tu sabe da prova, né? Oh, aleluia. Eu não vou bater mais, senão eu vou ficar aqui, o sangue vai subir. Continua, vai, continua. Ele era um homem de bem. Ele era um homem cheio do quê? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O verso 25. Tá bom, só um minutinho, peraí. Aí quando ele chega lá, dá para dar um glória a Deus ainda? Ele viaja. Ele sai, bispos, pastores, lá de Jerusalém. Muda o fundo agora, volta. Agnus Dei. Ele chega na Antioquia. Levante a mão bem alto. Filma aí, amigo, você. Ele vê, balança a mão assim, ó. Ele vê aquela multidão. E ao invés, desliga esse trem, senão eu vou pegar ele aí. Ao invés de ficar bravo, falar assim, eu vou falar, olha para mim. Não fui eu que fiz. Porque tem gente que diz, se não foi ela que fez, não presta. Eu não sei se eu falo. Tem pastor que chega no lugar, a primeira coisa que ele faz é querer falar mal do outro, bater no outro, falar mal do outro, apagar o nome do outro. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele viu e reconheceu que Deus estava com os anônimos. Ei, levante a mão que eu estou pregando para você. A Bíblia diz que Barnabé se alegrou. E ele podia falar, mas não fui eu. Poxa, não fui eu. Mas ele se alegrou. Só deu um glória, não sei se eu falo. Será que você se alegra com a vitória do teu irmão? Posso falar uma coisa? Eu não estou falando mal. Mas quando eu vou aos Estados Unidos, eu vejo um costume muito interessante com os americanos, na maioria dos negros, mas não só os negros. Quando alguém para com um carrão no posto e o outro está abastecendo, lá não tem frentista, você tem que pegar e você tem que abastecer. O cara olha para o carro do outro e fala, oh, good, hein? E ele fala para o outro, ah, legal. E ele diz, parabéns pelo que você conseguiu, que Deus te abençoe, good bless you. Que Deus abençoe você. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter um desse. Usa com muita saúde. Mas aqui, o irmão compra um carro, o irmão prospera, deve estar roubando. Isso aí é esquema. Está desviando o dinheiro da igreja. Ó, não está dando dízimo. Deve estar no tráfico. Ei, irmão, aprenda a reconhecer Deus na vida dos outros. Barnabé se alegrou. Barnabé se alegrou. Vou ficar assim até ser da glória. Ele se alegrou. Barnabé era um homem de bem. Diga assim, um homem de bem. Não gostava de confusão, não gostava de briga, porque tem gente que é crente, mas gosta de uma confusão. Ela é boa, ela é uma benção, mas com a boca fechada. Se ela abrir, se ela não arrumar uma briga, se ela não falou mal de ti ainda hoje, ela está passando mal. Mas Barnabé era um homem de, mais alto, um homem de, cheio do Espírito Santo. Era por isso que Deus o chamou. Era por isso que Deus o chamou. Eu vou ficar assim até você dar glória. Vamos para dentro. Vamos entrar na mensagem. Acabei a introdução. No verso 25 do capítulo 11. Vai lá. E partiu Barnabé à procura do homem de Tarso.
Barnabé entendeu, levante a mão na cesta, que ninguém é tão alguém que não careça de ninguém. Alguém não entendeu? Barnabé entendeu que a obra, que a tua família, que a tua empresa, que a tua casa, que o ministério, Deus sempre vai levantar pessoas para somar. Nem Jesus fez a obra sozinho. Não entendeu ainda, né? Só ouvi um aleluia. Tem gente que ela só quer que ela apareça, que ela faça, que o nome dela brilhe. Tem que ser o nome de Jesus que tem que aparecer. Por essa razão que ele foi escolhido. E ele vê a obra grande. E ele fica triste, irmão? Ele fica triste, irmão? Ele fica triste, irmão? Levante a mão para o céu. Será que você... Eu não sei se eu falo. Tem pastor de muita igreja, como você viu aqui o testemunho da moça, que veio o outro crescer e não tem o que falar, inventa. Eles não se alegram na vitória do outro. Mas entenda, por favor, que eu vou partir para dentro agora, com força. Diga assim: quem fez a obra crescer? Lá em Antioquia, os anônimos. Eu estou dizendo que Deus vai levantar os anônimos. E a gente geralmente não gosta quando alguém inferior a gente sobressai. Mas Barnabé se alegrou, reconheceu o trabalho do outro e falou: fica firme, fica firme, fica firme, fica. Ele não falou: agora eu cheguei aqui, eu vou falar. Agora eu cheguei aqui, eu fui mandado pela sede, eu fui mandado pelo colégio apostólico, agora eu vou desfazer tudo que os anônimos fizeram. Não. Ele se alegra e diz: vamos continuar firme, vamos continuar, vamos continuar. Essa obra é de Deus, essa obra é de Deus, essa obra é de Deus, essa obra é de Deus. Se alegra, se alegra, se alegra. Ele não chegou como um general. Ele disse: permanecei fiel no Senhor. A obra em todas as áreas. Crê em profecia? Levante a mão. Deus, a partir de hoje, abra a mão aberta assim, os dedos. Aqui, campeão. Seja na sua empresa, na sua vida sentimental, no ministério. Deus vai conectar pessoas. Vou falar mais alto. Deus vai conectar pessoas que não te abraçam pela frente e te apunhalam por trás. Que diz assim: eu te amo, tu és um pai para mim, tu és um irmão para mim, e por trás sai falando. Não, Deus vai colocar pessoas que acreditem em você, que acreditam no teu chamado, que acreditam no envio que Deus te deu, que não diz pela frente que te ama e que por trás te apunhala. Deus vai colocar pessoas que se adaptem, que vão acrescentar na tua vida. A Bíblia chega a dizer que Paulo diz aos apóstolos: eu excedi a todos em conhecimento. Agora levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus chama ele, Deus aparece para ele e diz: vou te usar. Só que aí ninguém acreditava nele. A igreja não acreditava nele. Pode falar ou não pode? Muita gente, o senhor sabe disso, nem acreditava que Paulo estava convertido mesmo. Você sabe por que a igreja manda Silas ir com ele? Porque acha Paulo e Silas lá na cadeia. Porque a igreja ainda não acreditava que realmente Paulo estava convertido. Ele vai a Damasco. Ele fica 3 anos. Aí ele viaja para Jerusalém. Ele fica lá, levante a mão para o céu, 15 dias, atrás de conversar com Pedro. E Pedro não o atendeu. Quem atende ele é Tiago, o irmão de Jesus. Pedro tinha uma obra, fazia obra e não estava lá. E ele vai dizer: Pedro não me atendeu.
Pedro não me viu. E Deus me chamou. Então ele vai para Tarso, fazer tenda e esperar o tempo de Deus. Tem gente chorando. 14 anos. Os filhos do bispo Luiz Fernando não têm isso ainda. 14 anos. Estava tudo bem, eu seria um grande sábio. O Senhor me chamou. A igreja não acreditou em mim. Eu fui para Damasco, fiquei 3 anos. Fui para Jerusalém para conhecer o grande apóstolo Pedro. Eu não o vi, ele não me atendeu, não estava. Tiago, atende. E Deus falou: eu vou te preparar. Vem. Vem. Volta para a tua cidade natal. Levante a mão. Volta para a casa do teu pai. Aí eu me pergunto: para que o Senhor me chamou? O Senhor usou Ananias e falou que o Senhor ia me usar para pregar para os gentios. Enquanto Paulo permanecia lá em Damasco, em Jerusalém, ele só trazia problema. A igreja era perseguida por causa de Paulo. Agora eu vou bater, olha para mim. Enquanto não chegar o tempo de Deus, se você quiser passar o carro na frente dos bois, você vai trazer problema para as pessoas. Você tem que saber que vai chegar o momento, que eu trouxe o bispo Vitor aqui, em que alguém pode dizer: Deus me esqueceu, a promessa foi mentirosa, mas eu vim te falar essa noite: o tempo de Deus chegou na tua vida. Eu não sei se eu falo. Deixa para lá, vai. Me perdoe, pode falar ou não pode? Às vezes você vai ficar 5 anos sem me ver, ou um amigo, um parente, aí pode ser até um filho, que vai fazer um intercâmbio, ele volta e fala: como está diferente, como ele mudou, como ele está gordo, como ele está velho. Ei, não, você não entendeu nada. Eu não expliquei direito. Levante a mão para o céu. 13 anos é tempo suficiente para uma pessoa esquecer a outra. Talvez eu não consigo lembrar quem estava comigo há 13 anos, um amigo verdadeiro assim, tirando o Reginaldo, no comecinho assim. Pouca gente que estava ali. Na escola, com 13, eu não lembro com 13 anos, só lembro que eu estava na igreja, não lembro. Você pode esquecer, mas quando chegar o tempo de Deus, vou falar mais alto. Quando Barnabé chegou lá em Antioquia, o Espírito Santo falou: ei, Barnabé, lembra de Paulo? Ele está pronto, vai lá buscar ele, porque chegou o meu tempo na vida dele. Prepara, porque o tempo de Deus está chegando na tua vida. Aquele que matava os crentes, o Senhor apareceu. Você está aí ainda? Estudou mais de 25 anos para ser rabino. Saiu de casa aos 13. Ficou pronto aos 30. Estudou 25 anos. Agora, ele tinha raiva dos crentes. Ele odiava a igreja. Ele era perseguidor da igreja. Vamos para a sexta. Agora, ele está indo para Damasco para matar o irmão do Senhor Jesus. Que Marcos, no capítulo 6, vai falar o nome dos irmãos de Jesus. Aí, desculpa, irmão católico, cai por terra a tese da Virgem Maria, porque ela podia ser virgem quando Deus a chamou,
Mas depois vai ter vários irmãos. E dentre um dos irmãos de Jesus chamava Judas, que tem uma epístola lá antes do capítulo de Apocalipse. E agora, pastor, o Paulo está indo para a casa do irmão de Jesus, por parte de Maria, por parte de mãe, para matar ele, montado em um cavalo. Não é este o filho do carpinteiro, Maria, José? Aqui, 3, desculpa. Não estão conosco os seus irmãos? Como é que uma mulher pode ser virgem? Não é este o filho do carpinteiro? Não está aqui a sua mãe, a Maria? Não está aqui seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E na tradução vai dizer, e suas irmãs, que aquele The Chosen narra perfeitamente, as irmãs. Então esse Judas ia morrer, porque é irmão de Jesus. E quem vai matar ele? Paulo. Mas naquela hora, eita, que eu vou falar, hein? Se tem uma coisa boa que o meu Jesus é bom, é de tratar com prepotente, é de tratar com arrogante. Quando ele está indo para a cidade de Damasco, quando ele está indo para a casa de Judas, porque os crentes se reuniam lá, montado em um cavalo, levando homens com cartas para matar os crentes e prender, o Senhor apareceu para ele e falou para ele: Paulo, Paulo, Saúl, Shaul, por que tu me persegue? Não entendeu ainda, né? Sabe essas pessoas que falam aqui isso? Caindo em terra ouviu a voz de Shaul, como o rei Saul: por que você me persegue? Se você olhasse pela ótica, você ia falar: mas apóstolo, ele não está perseguindo Jesus, mas era um servo de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai ficar cego, com escama nos olhos. E aí o Senhor visita, levante a mão vocês, um servo que vai tornar-se um bispo depois. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai atrás do homem de Tarso. Não entendeu? Levante a mão. Vai na rua chamada direita. Você mora em Damasco, você sabe onde é essa rua. Não entendeu ainda? Eu vou descer. Ele sabe onde é a tua casa, ele sabe onde é que você mora, ele sabe o teu número de telefone, ele sabe aonde você está, ele vai te chamar. Ananias diz: Senhor, esse homem mata os crentes, esse homem persegue a igreja, esse homem tem carta dos príncipes da sinagoga para matar os teus. O Senhor falou: não importa, para mim ele é um vaso. Não entendeu ainda, né, irmão? Eu vou descer. Talvez tu chama ela, ô desgraçada, ô endemoniada, ô perturbada, mas Deus diz: eu vou usar ela, eu vou usar ele. Levante a mão para o céu. Não julgue aquele que você não está entendendo. Deus vai tratar com ele, Deus vai salvar ele. Vem, Vitinho. Ele é um vaso escolhido. Vai. Mas ele é um endemoniado. Talvez você seja somente um Ananias. Você nunca vai ser um pastor, um bispo, um obreiro, mas você vai ser um Ananias, que vai levantar um Paulo através de você. Vou falar mais alto, só uma pessoa entendeu. A gente fala muito do Paulo, mas Deus usou um anônimo para ir orar para ele. Ele é um vaso escolhido. Continua. Eu já lhe mostrei. Olha para mim. Chega lá, Senhor, eu prego o quê? Eu já estou trabalhando nele. Eu já estou indo para a 7ª. Você pode tentar fugir de mim ou da igreja, mas quem te escolheu no ventre da tua mãe. Você pode ter raiva da igreja, ter raiva de mim, mas hoje ele vai te encontrar. Chega lá, eu prego o quê? Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu já estou falando com ele. Ele já está até orando. Vai, Vitinho.
Ananias foi e entrou as mãos, entrou na casa, voltando que eu preguei no começo. E o Paulo voltou a enxergar. E ele não ficou rodando, sapateando. Oh, tei, 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 tei. Como fala o outro lá que tem um susto, ele fala, pei, 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 pei. Aquele que foi preso por causa de criança lá, do Rio de Janeiro. Entrou na casa. E para que o Paulo viesse enxergar, ele fez o quê? Fala, irmão. Não foi falar, tchei, 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 não. E ele agora chama Paulo de irmão Saul. O Senhor te apareceu no caminho, onde você vinha, e me enviou para que você torne a ver. E naquele momento, levante a mão mais uma vez, bispos, que ele foi curado. Meu Jesus. O Ananias, bispo, já orou, falou, aproveita e já recebe aí o batismo com o Espírito Santo. 18. E logo caíram dos olhos as escamas, recuperou a vista. E ele nem batizado nas águas era, foi batizado no Espírito Santo primeiro. E foi batizado. Continua, Vitinho. E tendo comido, ficou confortado. E Saulo, em alguns dias, ficou com os discípulos em Damasco. Você está aí ainda? Então, eu não sei se eu falo. Muda o fundo. Ei. É porque a gente, bispo, o senhor também falou, apóstolo. Tem costume, a gente fala que Deus começou Paulo, ele começa. Não. Eu não sei se eu falo. Fala ou não fala? Se fosse muito, já ia abrir. Igreja Evangélica, Caminho de Damasco. Pastor presidente, Pastor Paulo. O cara só teve uma experiência. Nunca leu a Bíblia inteira. Não conhece nada de cristianismo. Está pior que o Zezé de Camargo, que pregou a mensagem esses dias, dizendo que Jesus estava conversando com Abraão. Volta a cantar, Zezé. Volta para Zulum, Mulu, Zilum. Volta para Zilum. Foi falar que, veio lá, ele postou. Quem viu Zezé de Camargo? Balança a mão, mas que eu estou mentindo, não estou falando não. Volta para Zilum, volta para Zulu. Como é que chama a moça mesmo? A cantora, a ex-mulher dele? Zilu, volta para Zilu. E continua cantando. Tu já ficar sem voz? Quis pregar. O caba não conhece nada de Bíblia. Eu estou falando para nós. Eu só tenho uma saidinha para você descontrair. O que eu estou vendo de gente hoje em dia, não sei se eu falo, que não nasceu nem pelo do sovaco. Você não tem nem idade ainda de usar sutiã, minha filha. E já falei, eu sou a pastora da igreja. Já fica dando de dentro da sua mãe. Ai, te converter, rapaz. Paulo já podia, eu vou falar. O Vitor não aguenta. É porque já se fosse ontem eu ia falar, opa, tell me. De Próvias. Ele me apareceu no, bota aqui na placa. Ele me apareceu no Igreja Evangélica, o Caminho de Damasco. Apareceu no meio do caminho, caiu do cavalo. Veja, ele só pregava uma coisa. Diga o quê? Mais alto, o quê? O testemunho dele. Mas ele não estava preparado ainda. Mas você vai me dizer, ele era doutor da lei judaica, de cristianismo, não entendia nada. Irmãos, se tem alguém que defende o povo de Israel, sou eu. Mas o que eu estou vendo de gente que não sabe nem ler a Bíblia, que é pagado de rabino. Nunca teve uma experiência com Jesus. E Deus manda Paulo ficar no... Espera o meu tempo. 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 Em Gálatas capítulo 1, no verso 17 até o 23. Vamos ler o que ele falou, que eu já falei demais. Não, vai para o 16 eu falei. 16, depois o 17. A interessante. O interessante é revelar Jesus. Paulo sabia que Deus o chamou, porque a pessoa hoje quer que ela apareça.
Qual o nome da tua igreja? A igreja Agenor Duque. Ministério Flor, né, tal. Não tem Jesus e nada, é ela. Qual o nome da tua igreja? Igreja Ingrid Duque. Igreja, Jesus não aparece em nada. Mas Paulo sabia, volta para a Bíblia, que o Senhor me chamou para revelar Jesus às pessoas. Vá para o 17. Não tornei a Jerusalém como antes. De mim eram os apóstolos. Parti para a Arábia. Ele fica lá na Arábia 3 anos estudando a Bíblia, esperando. Aí ele voltou outra vez a Damasco. Levante a mão. Diga para quê? A primeira vez que ele foi a Damasco, ele foi para matar. Agora ele volta para contar o testemunho de que aquele que perseguia agora está sendo perseguido. Pô, vocês são bons de Bíblia. Continua mais um pouquinho. Depois de ter passado, fui a Jerusalém ver Pedro. Ele queria bispos, ele queria pastores, irmãos, conhecer o grande apóstolo Pedro. Eu não sei se eu falo. Esse dia veio um moleque, eu cheio de coisa para fazer, e eu perguntei para o Dués, o fulano está aí? Não chegou ainda. Ontem eu falei para o Vitor, eu fui comer, no dia do meu aniversário, eu fui comer, era quase 1h da manhã, a menina que trabalha comigo viu. O caba, eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Há 20 anos atrás eu já estava com Jesus. O caba estava tomando cerveja. O cara diz, começou na CP ou no sovaco ontem. As pessoas às vezes vêm na igreja, eu fui lá, esperei o dia inteiro para ser atendido. Tem um filho meu na fé que ontem eu marquei para atender ele 10 da manhã e ele viu que eu não parei um minuto. Eu só fui atender ele 10 horas da noite. A Bíblia vai dizer, vem, que ele esperou Pedro 15 dias. E Pedro não atendeu. E mesmo assim, ele não saiu falando mal do Pedro. E Pedro não estava andando de barco. Pedro estava pregando. Pedro estava fazendo a obra. Continua. E não vi nenhum dos outros. Não vi. Eu procurava os apóstolos. E eles estavam trabalhando. Eu só vi um, Tiago. Para quem diz que Jesus não tem irmão, a Bíblia diz, aquele que é irmão de Jesus, que era o pastor presidente de Jerusalém. Quem entendeu até aqui? Vamos para a 7ª. Ora, acerca do que vos escrevo, diante do Senhor testifico. Eu não minto. Depois, fui para as partes da Sicília, que é Tarso. E ali, Jaine, e ali, ele espera 10 anos. Ô irmão, Deus me deu essa palavra. Porque às vezes tem hora que Deus falou, eu vou te usar, vou te enviar, vou te fazer empresário, você vem na igreja, eu tenho promessa. Aí você está lá, fazendo tenda. Algumas traduções dizem que ele fazia talite, porque ficava debaixo dos talites para casar. Mas enfim, ele ficou ali esperando. Parece que Deus se esqueceu. Aumenta esse fundo um segundo. Fecha os olhos um minuto. Parece que Deus mentiu para você, né, irmão? Parece que Deus mentiu nesse casamento. Deus confirmou, Deus te chamou. Deus falou que ia te usar. E ao invés das pessoas te apoiar, não acreditam em você. Alguém diz que Deus te ungiu pela amizade, que o pastor te ungiu porque você comprou. Ele volta para Tarso e fica no silêncio. 14 anos no óleo. Vai fazer tenda. Olha para mim.
Estou finalizando. Levante pela última vez a mão na sétima, falta a oitava, a nona e a décima. Ninguém, não sei se eu falo. Se fosse hoje, eu não sei se eu falo. Como aconteceu. Eu vou falar porque eu falei e está gravado. Eu não tenho vergonha, já cheguei na fase de querer ser bajulado. E já acostumei a apanhar, um a mais, um a menos. Eu vou voltar ao que eu preguei. Já quer abrir logo aquela placa ali, ó. Não sabe, não tem nada de Bíblia. Não teve experiência com Deus. É menino, é menina, é maricota, é maricone, é menininha, é cheio de dodói. Deus não moldou ainda. Levante essa mão na oitava. E Paulo esperando, mas lá dentro, se você não der glória, eu vou parar por aqui. Não vai ter nem ceia, hein? E nem eu vou orar. Você tem que dar glória, se é para você. Estou na oitava já. 14 anos, naquela época não tinha. Eu não sei se eu falo. Se fosse hoje, ia ficar lá, outro lá. Ah, eu estou aqui, ó. Me enganaram, ó. Me chamaram, ó. Me disseram que Deus ia me usar, ó. Só me enganaram, ó. Aí, ó, me iludiram, ó. O que é, não entendeu? Por isso que a menina, vou falar assim, Jesus. O senhor está demais hoje, hein? É por isso que a menina não tem Bíblia, não tem bagagem. É por isso que vocês obrigaram ela a ir. Aí ela vai para o púlpito, não tem nada de Bíblia, não passou o tempo de Deus. Aí ela fica, o que é melhor, esse celular ou esse celular? O que é melhor? Alguém está entendendo aí, senão não tem Bíblia, não tem nada. Mas lá dentro, fala bem alto, 14 anos, mais alto, mais alto. Ninguém ligava. Claro que não tinha telefone. E aí, Paulinho? Você está bem? Fica firmão aí, hein? Ninguém mandava uma carta. Mas dentro dele, apóstolo, uma voz: eu vou te usar. Eu vou te usar. O meu tempo está chegando. O meu tempo está chegando. Se é para você dar glória, tem que ser agora. Se foi para mim, não deu certo. É para ele. O teu tempo está chegando. Barnabé, vai atrás de Paulo. Barnabé, vai para trás de Paulo. Levante essa mão se você está entendendo e dá glória. Vai atrás dele. Atrás dele. Só mais uma coisa, pode? Pode ou não pode? Aí você fala assim, aí ela fala assim, ó: ninguém me dá oportunidade. Eu vou para outro ministério, venha pregar, não sabe nem saudar os irmãos. E aí, galera, e aí, firmão? É obra de engano, não sabe ler um texto, uma saudação. Aí diz: ninguém me dá oportunidade. Você não tem bagagem. Você ainda está aí ou não? Vai doer só mais um pouquinho, você aguenta? É a oitava, vai a nona e a décima. Me ajuda aí, Vitinho. Mesmo capítulo lá em Gálatas, porque a Bíblia vai falar, acho que é no capítulo 1, no verso 25 ou 24, que as pessoas, você está aí? Levanta aí, Duédio. Não, vem cá, Duédio. Você vai ser o Paulo. O Paulo pegou a credencial dele. Levante a mão todo mundo. E isso não acontece mais, Vitor. Isso não acontece mais, bispa. Isso não acontece. Levante a mão bem alto. Isso não acontece mais hoje. Você pega um obreiro e põe ele de banco para disciplinar, para salvar ele. Ele fala: eu vou montar minha igreja. Deus falou: eu vou para outro ministério, até porque aqui eu sou obreiro. E o Kedé falou que o outro pastor falou que eu vou ser bispa. Vem, Labachai, Debicanto. Vem para cá rapidinho. Você ainda é obreiro lá. Vem para cá que eu te uso logo a bispa, a pastora. Venha rápido, via. Apóstolo, logo você vai esperando para quê? A Bíblia diz que Paulo foi lá para Tarso. E ele sentava na cadeira. E a Bíblia vai dizer que as pessoas falavam assim:
olha, não está aqui o homem de Tarso. É o 24 ou o 25 ou 20. E não era conhecido. Veja, ele está lá, bispo. Ele está lá. E Deus levou ele, bispa. Aqui, ó. Ninguém conhecia ele mais. Ele ia sentar na cadeira. Hoje em dia você põe um obreiro, você não está bem, você não ora. Seu marido falou que a senhora fala palavrão. Você está com um problema no seu casamento. Você não pode ajudar o que você não tem. Então eu vou sair da igreja. Você repreende a uma pessoa, você não está nem salvo, você quer salvar. Então eu vou para outro ministério. Vai, ué. Mas o grande apóstolo Paulo foi sentar na cadeira. Levanta a mão que eu vou falar. Se você não está pronto ainda, espere. Porque se você for, você vai quebrar. Você não está pronto ainda, espere. Agora eu vou falar. Bota o texto. As pessoas lá na igreja não era conhecido à vista da Judeia que estava em Cristo. Olha lá, ei, bispa. Sabe quando você está no culto e a pessoa fala aí, ó, você viu quem está aí? Você viu quem está aí? Você viu quem está aí? Não. O apóstolo Paulo. O Paulo é aquele que perseguia. As pessoas ficavam assim, ó, cutucando o outro na igreja. Você viu quem está aí atrás? Ele vai pregar hoje? Não, ele está de membro. Ele está esperando o tempo de Deus. Ele está esperando o tempo de Deus. Levante a mão que eu vou para a nona. Eu enrolei até agora para te falar. Há dois tempos da vida de um homem. Há o cromos, que está ligado à cronologia, ao tempo da terra. Enquanto você está no cromos, o teu irmão José pode te bater, pode te trair. O faraó Moisés pode te perseguir. Quando você está no cromos, Jesus teve que fugir para o Egito. Não entendeu ainda? Eu vou descer aqui embaixo. Você pode ter óleo na cabeça, mas se você está no cromos, o tempo do homem, o Saul pode jogar lança em você. Mas quando chegar o Kairos, quando chegar o tempo de Deus, você dorme no cativeiro e levanta para sentar na cadeira, José. Ei, Paulo, Barnabé está chegando aí, Paulo. Anda lá, basuriando e sai. Se você ora em línguas, ore por um minuto. Irás fazer de novo. Irás fazer de novo. O Kairos chegou. O Kairos chegou. Irás fazer de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Vai. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Coloca a mão no ombro de alguém. Fica de pé. Espera só um minutinho, vocês aqui da banda. Põe um fundo, aleluia. Não diga nada por um minuto. Feche os seus olhos. Vou fazer um ato profético, pode? Barnabé está chegando. Treze anos. Quando Barnabé chegou na Antioquia, Deus falou: Paulo, o homem pode ter te esquecido. Os que diziam teu irmão, teu amigo pode ter te esquecido.
Teu filho pode ter te esquecido, tua família, mas quem te chamou do ventre da tua mãe não. Você até hoje, igreja viva, igreja apostólica plenitude, aqueles que creem no mover apostólico estão debaixo dessa cobertura. Até hoje, bispa Ingrid, bispos, pastores, eu não tenho dúvida que Deus me ungiu, não tenho dúvida que Deus me escolheu, mas até hoje o Senhor falou comigo na entrega do jejum do Yom Kippur em Israel. Deus falou: até hoje você viveu o seu tempo, você viveu o tempo dos homens, mas você agora vai conhecer. A teologia diz que há dois tempos: o tempo do homem, chamado de Cronos, por isso nosso relógio tem cronômetro, mas o tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. Jesus disse para Maria, Jesus esperou 30, eu não sei se eu falo, eu estou vendo um monte de gente despreparada, uma igreja fraca da fé, fraca de Bíblia, fraca de oração. Ah, que saudade das irmãs que começavam no ciclo de oração a orar. Bispa Fernanda, a senhora sabe disso. As irmãs começavam a orar às 7 horas da manhã e agarrava até às 5 da tarde, virava a noite orando. Uma igreja hoje fraca, sem estrutura, sem maturidade, sem conhecimento. Jesus esperou 30 anos, ao ponto que a sua mãe falou assim: faz alguma coisa, transforma água em vinho. Ele falou: eu ainda estou no Cromos, eu ainda estou no Cromos, não chegou ainda para mim o Kairos. Eu estou te dizendo para você, aumente esse fundo um minuto, fale para alguém que está perto de você: Barnabé está chegando. Fale: ei, eu estou dizendo o Kairos, irmãos. O silêncio do homem está acabando. Até hoje foi na força do braço, mas eu estou te falando pelo Espírito. Diga para essa pessoa: é o Kairos, é o Kairos, é o Kairos. Enquanto você está no tempo do homem, o homem pode te parar, mas quando você chegar no tempo de Deus, ninguém vai poder te parar. Se você pode, dê glória, aleluia. Obrigado, Vitinho. Senta um minuto, vou falar a última. Aplauda, aplauda Jesus. Há dois tempos. Dá um toquinho a alguém e fale para alguém: volte. Pode falar sem medo. Diga: até hoje foi no seu tempo. E quando você está no tempo do homem, levante a mão para mim. Eu estou na nona, vou para a 10ª. Mas só mais uma coisa, nona, pode? Diga assim: quando eu estou no Cromos. Cromos é o tempo do. Deus não impede que o Herodes tente matar Jesus. O Jesus tem que fugir para o Egito com Maria e José. Quando você está no Cromos, no tempo do homem, Deus te dá sonho, mas não impede dos teus irmãos de jogar no poço e te vender. Agora você entendeu porque você fala: como eu posso ser ungido e passar por tanta coisa? Enquanto você tem unção, Davi, mas você não está no tempo de Deus ainda, Davi. Deus permite o Saul te perseguir, jogar lança para te matar. O mesmo Deus que chamou Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, trabalhando para o ímpio, para um sogro pagão, sacerdote de demônios, sacerdote de midianita. Enquanto você pode ser ungido como foi Davi, você pode ser chamado como foi Jesus. É engraçado, não sei se eu falo. Quando Jesus estava no tempo do homem, ele teve que fugir, ainda quando criança, para o Egito, senão o Herodes morria. Mas quando chegou o Kairos, o tempo de Deus, as pessoas queriam tocar nele, mas o pai não deixava. Alguém disse
Quem matou Jesus foi os romanos. Alguém disse: não, quem matou foi os judeus. Ele disse: a mim ninguém toca, a minha alma eu a dou. Não, ele disse: eu é que dou, eu é que me entrego. A minha vida ninguém a toma, eu a dou, eu a dou. Posso ouvir um amém? Deus não pode usar o tempo para provar. Hoje Deus não pode mais usar. Diga por quê? Porque Deus prova alguém no tempo, o cara: eu vou sair da igreja. Você é um menino ainda. E essa igreja aqui, brincamos, rimos, tentei fazer você sorrir um pouquinho. Não sou de brincar em púlpito, não gosto de brincadeira com a palavra, mas o culto está calor, o culto é extensivo, é a palavra apostólica do ano. Tento fazer você se distrair um pouquinho, para você sorrir e tal. Mas uma coisa é séria: quantas pessoas imaturas subiram aqui e já disseram: comprei um Camaro, comprei um restaurante, e depois você não vê mais. Quanta gente que rodava mais do que o peão da casa própria, chorava, fingia, mas ainda era menino. E Deus não pode usar o tempo, porque eles não querem suportar o tempo. Eu não vou me sujeitar. Paulo esperou. Levanta a mão que eu vou para a 10ª, mas vou na 9ª outra vez. Vou falar só 5. Paulo esperou, Davi esperou, José esperou, Paulo esperou, Moisés esperou, José esperou. Você tem que entender que o que você viveu até hoje foi Deus se preparando para o Kairos. Agora sim, menina. Agora sim, menina. Agora sim, menino. Agora você está pronto. Agora não é mais qualquer idioma que te engana. Agora não é mais qualquer conversa fiada que tira você da igreja. Tem gente aqui que está que nem eu. As costas estão mais grossas do que casco de tartaruga. Já não se ofende mais com qualquer coisa. Você é um homem hoje. Mas está lá. Vou para a 10ª. Parece que os homens me esqueceram. Ô irmão, não sei se eu falo. Ô Rael, tua filha tem quantos anos? Aí. Vem cá, Rael. Deu certinho. Se combinasse, não dava certo. $14 anos. 14 anos. É bastante tempo. Bastante. Você lembra de pequenininha, né? Lembro. É muito tempo, 14 anos. Muito tempo, irmão. Obrigado. 14 anos é tempo suficiente para você esquecer uma pessoa. Mas Deus não esqueceu, não. Lá dentro, até vocês músicos aí, aqui no púlpito, aí embaixo, vocês aqui, tem uma voz aí dentro. Eu vou te usar. Eu vou te levar lá. Eu vou fazer você ser um homem grande. Eu vou exaltar o teu nome. Está queimando, nunca chega. Chegou, demorou, mas chegou. Você suportou muita coisa para chegar até aqui. E Ele vai fazer de novo. Para mim falar 10ª. Quem entendeu até aqui? Só mais uma coisa. Põe a mão na cabeça. Davi tinha unção. E Deus falou: você é rei. Abaixa, tira a mão. Mas ele ainda estava no Cromos. Cromos é o tempo do. E mesmo sendo ungido, os irmãos riam, o Saul zombava, o Saul enganava. Algumas coisas acontecem com você, você fala: meu Deus, como é que Deus pode ter me ungido? Talvez você fale: como é que eu posso ser um pastor, um empresário? Como é que eu posso ter o Espírito Santo? Às vezes eu tenho dúvida se eu sou de Deus. Como eu posso ser de Deus e passar isso? Paulo foi preparado 30 anos. E quando Paulo falou: agora eu vou pregar. Ei, irmão, Jesus apareceu para mim. Escuta, peraí. É mesmo, Paulo? É. Como é que foi? Eu ia matar o Judas, o irmão de Jesus? Sei. Ele veio para mim no caminho de Damasco. E aí? Ele me chamou e falou que eu vou ser o maior pregador. Levanta a mão para o céu.
Fala bem alto. Nenhum, vou falar alto. Fala alto. Nenhum pastor. Escuta aí. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, ninguém. Metade do Novo Testamento, mais da metade, foi Paulo que escreveu. Ninguém, tu sabes disso, desbravou tanta terra como Paulo. E como pode Deus chamar um cara que diz que vai ser o maior e 14 anos ele está parado? E você não aguenta um ano, seu banana. Você não aguenta um ano, seu pamonha. Não me ungiram, eu vou embora. Paulo esperou em Deus. Paulo esperou em Deus. Espere em Deus. Você vai casar errado, rapaz. Esse fogo vai tomar um banho gelado, menina. Vai tomar um banho gelado, rapaz. Espera o tempo de Deus. A bênção está perto de você e você não enxerga. Mas quando chegar o Kairós, as escamas vai cair, você vai enxergar. É o tempo de Deus. Vai um amém ainda? Vou para a 10ª, pode? Pode ou não pode? 13 anos. A última vez vou repetir aquele versículo que eu li lá com o bispo Vitor. Atos 9, 27. Quando ele chega em Antioquia, Barnabé chega lá. Atos 9, 27. Vai lá, por favor. Porque, tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniu naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Alguém não entendeu? Vá no verso 25. Como é que ele viaja por ordem da igreja sede? E quando ele vai assumir o trabalho na Antioquia, que era a maior igreja, quando chega na hora, o Espírito Santo vem sobre Barnabé e diz: Barnabé, Paulo, vai atrás de Paulo, ele está pronto. Vai atrás do homem de Tarso. Não entendeu ainda? Levante essa mão mais uma vez. Enquanto você está aqui, levanta logo as duas mãos. Alguém veio buscar uma confirmação e Deus está mandando te falar: esse vai ser o seu ano. Muita coisa aconteceu, Davi. O Saul te perseguiu, os teus irmãos te venderam, a mulher de Potifar mentiu, porque você estava no cromos. Senta aí, vou acabar. Mas no tempo de Deus ninguém te segura. Dá para dar só mais um amém? Você só ficou no silêncio. Levante a mão na 10ª. Você só viveu esse silêncio até hoje. Seja humilde e fale: eu está fraco. Eu só vivi isso até hoje. Mesmo sendo de Deus. Porque o tempo de Deus não tinha chegado na minha vida ainda. Porque muita gente hoje, abaixa a mão, está bem, está abençoado, mas ninguém sabe o que já passou, né, irmão? Acha que caiu assim. Ninguém sabe as lágrimas. Ninguém sabe o choro, ô bispa. Ninguém sabe a dor que você já passou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem aí, 2 de novembro, feriado nacional. Vamos comemorar o Dia da Vida, o dia mais esperado de todo o ano. Que tem comunhão com Deus, vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, ouve o que ninguém ouve. Ele fica os pés pela fé. A Grande Palavra Apostólica 2024, 2 de novembro, feriado nacional, às 14h.
Vamos consagrar novos bispos, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros e teremos a grande Santa Ceia do Senhor. Mais informações ligue 011 2692 3860 ou pelo site www.iaptd.com.br. Na sede nacional do Brás, Avenida Celso Garcia 380. Imperdível.